Oferecimento Licota Moda Íntima. Maio é um mês muito importante para a imprensa brasileira. No Dia das Mães de 1958, Santo André viu nascer um novo jornal, um semanário, New Seller, que 10 anos depois se transforma no Diário do Grande ABC. E neste mês de maio de 2017, aquele pequenininho New Seller caminha para chegar aos seus 60 anos. São 59 anos agora, daqui a um ano, 60 anos. E para falar um pouquinho do jornal, da sua história, da sua experiência e dos rumos futuros de uma imprensa escrita que hoje atravessa uma crise mundial, nós estamos recebendo com muita alegria o nosso diretor-presidente, Ronan Maria Pinto. Ronan, muito obrigado por deixar de lado um pouquinho todas as suas atribuições para falar com a gente sobre um pouco da nossa vida, que é o Diário do Grande ABC. Eu que agradeço, Ademir, primeiro o seu convite, e para mim me honra muito estar com você, você que é que, como você disse aí, essa história do Diário do Grande ABC, né, ela é feita por você, né, e passada limpo por você também, né, um homem que todo dia está nas páginas aí do jornal contando a história do ABC e também do Diário do Grande ABC, quer dizer, então você faz a parte nossa aqui, você é um dos grandes, né, aqui dentro de vários que temos aqui, que fez essa caminhada do Diário até agora, né? E que, se Deus quiser, vamos muitos anos ainda à frente. Eu tenho que te agradecer muito. Seu Diário hoje faz 59 anos, né? Hoje que já estamos chegando aí nos nossos 59, sim. E vamos preparar aí, se Deus quiser, um grande evento para os 60, né? Como já fizemos anteriormente os 50 e agora nós estamos chegando nos 60. E deve muito a você, mas deve muito mesmo, né? E eu acho que é uma coisa sinto honrado de... recíproco, né? Na verdade, nós somos apenas o escrivão daquilo que o povo conta, né? As pessoas entram em contato. Olha, tem um velhinho aqui que viu a fábrica tal nascer, trabalhou tantos anos na Volkswagen, na Pirelli. Então a gente vai conversar com eles e aprender com eles. Então a gente tem um instrumento de colocar no jornal e o jornal acolher esse material. Isso a gente tem que agradecer sempre. Diário do Grande ABC. Antes do senhor ter adquirido o jornal, assim, o senhor lia o diário, o senhor acompanhava um pouquinho do dia a dia do Diário do Grande ABC? O que o senhor lia? Como é que o senhor viu, como um empresário, um jornal local, o único jornal diário local? Ademir, eu confesso o seguinte, que eu vejo o Diário do Grande ABC há 34 anos, né? Todos os dias, né? Todos os dias eu leio o Diário do Grande ABC, eu me pauto pelo Diário do Grande ABC com relação ao ABC principalmente, né? E então sempre fui assim um fã do Diário, e às vezes também um crítico, né, íntimo do Diário, né? Critiquei muito o Diário e no meu momento de leitor, porque eu sou um leitor Diário do Grande ABC e não quero perder nunca, né, essa emoção de chegar e de pegar o jornal e ler todos os dias, receber em casa, né, e ler o jornal. Então, para mim é uma grande honra. Eu entendo que o fato de estar no Diário do Grande ABC, né, ser um dos colaboradores aqui, eu não sei o quanto eu colaboro, mas eu tento colaborar dentro daquilo que eu posso, né? Isso muito me honra, não tenho dúvida. Tá certo. O senhor está à frente do jornal há mais de 10 anos. Nós estamos chegando agora em 13 anos, né? 13 anos, entendeu? Aliás, já chegamos, foi em abril de 14 anos, foi em abril de 2003 nós começamos a
jornada aqui. Eu lembro quando, numa palestra sua para a equipe, numa das reuniões, o senhor falando em 10 anos, quer dizer, passaram-se já 4. Exatamente. Quer dizer, a corrida do tempo, né? E há 14 anos o senhor assume. Qual era a sua expectativa? Como é que o senhor encontra o jornal? Os desafios, o que precisava ser modificado, mantido, acrescido? Quais foram esses passos do Ronan à frente do Diário do Grande ABC? Odemir, na verdade, o que eu posso te falar é o seguinte: se há 15 anos atrás alguém me perguntasse, você tem intenção em investir, né, no Diário do Grande ABC ou qualquer uma outra empresa de comunicação, eu diria que essa pessoa que me fez essa pergunta estava maluca. E eu tenho argumento, né, eu teria argumento para dizer dessa maluquice aí, porque é um homem que veio de onde eu vim, né, que estudar o que eu estudei apenas o 4º ano primário, como é que poderia dirigir uma empresa de comunicação, né, ou estar numa empresa de comunicação? Então a minha vinda para o Diário foi assim, eu entendi que eu conheci a família Dotto, né, naquele momento ali, e vi e percebia a dificuldade de entendimento que se tinha naquele momento em função de sociedades e etc. E, né, os acionistas, naquele momento, não estavam se entendendo muito. E eu vi uma empresa, como o Diário do Grande ABC, ficando um pouco acéfala, entendeu? E aí, nesse meu momento de conhecimento do pessoal, veio, eu diria que a responsabilidade, certo, né, em ajudar o Diário do Grande ABC, o diário que tanto me ajudou, que tanto me mostrou, né, as informações, me deu informações preciosas para que eu pudesse conviver no ABC, para que eu pudesse investir no ABC, né? Então eu falei, acho que agora é a minha hora, eu vou tentar. Mas não vim com a intenção de ser o presidente do Diário, de estar na frente do Diário, né? Naquele momento a minha intenção era apenas ajudar, ser mais um, né? Mas aí Deus quis que eu estivesse aí à frente, não, junto com todos vocês, né? E com a responsabilidade de estar na presidência do jornal. A gente costuma dizer que, poxa vida, nesses 59 para 60 anos, na verdade até ultrapassa os 60, porque houve uma experiência do New Seller na zona leste de São Paulo. Quer dizer, os primeiros New Sellers circularam em 57, lá na zona leste, na Vila Alpina, e depois que veio para cá. Quer dizer, então começa a contar a partir de 58. Nesse período, o jornal realmente encarnou a região, né? Em todos os campos, qualquer campo que você pegar, está lá o Diário influindo, cobrando, criticando, enaltecendo, se for o caso. E isso continua, né? Na questão política, na questão econômica, na questão do dia a dia, na questão do esporte, né? Na questão social. E isso, quer dizer, aquela sementinha lá atrás, os 4 sócios, quer dizer, foi mantida, a sementinha cresceu e continua nesses 14 anos com o Ronan. É verdade. Na verdade, Ademir, o Diário, né, o foco dele tem que ser o ABC, né? Ele tem que trabalhar a região, né, prestar atenção na região, pautar a região, né, ser um parceiro da região, né? Então, na verdade, a orientação que eu, nesses 14 anos, né, pude passar aqui para a nossa equipe é isso. Olha, um ABC forte, nós temos um Diário forte. Então, nós temos que trabalhar para o ABC sempre ser forte. Tá certo. E tem conseguido? Temos sim. Eu entendo que nós temos que... nós... regionais, né, temos que valorizar o nosso ABC, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa. Tudo bem, o Diário tem alguns momentos que ele precisa fazer as críticas, e são as críticas construtivas, sim, né? Precisa apontar os erros que às vezes eles ficam aí, eles ficam, até se expõem de uma maneira muito grande, né? E o Diário tem que não combater, mas mostrar, né? A gente não quer combater ninguém, não quer criticar ninguém, né? A gente quer valorar o ABC, valorar as instituições, né? E eu sempre coloco, quando posso, né, com a nossa equipe, né, vamos valorizar tudo, vamos criticar
e vamos apontar onde está errado, mas vamos valorizar. As nossas instituições são muito importantes para, né, a nossa democracia. A imprensa escrita, né, no mundo inteiro, eu lembro quando eu estudava, o pessoal lá na Casper Libre, o pessoal dizia, o Japão, a circulação diária de um jornal japonês passa de 2 ou 3 milhões, né, de exemplares dias. Hoje não chega mais a esse número. Mesmo os grandes jornais americanos, europeus, a tiragem caiu. Há uma outra mídia. Nós participamos aqui na TV Diário do Grande ABC dessa outra mídia. Os grandes jornais brasileiros, puxa vida, um jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, teve que fechar as portas, agora há um projeto de retornar. O Estadão, a Folha, caiu tremendamente a circulação. E isso também chega aqui no nosso grande ABC, na nossa antiga freguesia de São Bernardo. O empresário de comunicação de um veículo impresso tem que conviver com isso e tem que pensar na resistência disso. Como é que o Ronan vê esse momento, diria, trágico da imprensa escrita internacional? Eu vejo o seguinte, Odemir, a minha vida sempre foi de desafios, né? E esse é mais um desafio, sabe? Eu acho que nós, como jornal, mídia impressa, temos que não só prestar atenção, né, nessa mudança, né, mas nos sentirmos estimulados a ela, certo? Porque quanto mais fizermos um jornal, melhor. Quanto mais vencermos os desafios, participarmos, estamos diretamente com os leitores, trabalhando junto com os leitores, né, para fazer um jornal melhor, eu entendo que nós vamos permanecer sim com o jornal impresso, né? Com as prestações de serviço, né? Os estímulos que temos, por exemplo, hoje o Diário do Grande ABC recebe aí, as crianças vêm aqui visitar o Diário, né? Essas crianças vão ser leitores amanhã. Os nossos projetos que temos aí, principalmente, que é o desafio de redação, né? Que a gente interage com as escolas, né? Nós temos aí o Diário do Grande ABC nos bairros também, né? Que é para levar o jornal nos bairros, para levar o jornal até os seus leitores, até a população. Eu entendo que com essa ideia, nos sentindo desafiados, entendeu, né? Isso nos estimula. Eu tenho fé, sim, acredito que a permanência do jornal impresso, né, ela está no seu trabalho, na sua dedicação e na sua postura. O senhor falou, Léo, criar os novos públicos a partir da criança, do jovem. E sem citar outros jornais que eliminaram aquele suplemento infantil. Quer dizer, o Diário mantém o Diarinho, quer dizer, como uma instituição, e aquilo é disputado nas escolas, aquela publicação feita com tanto carinho pela equipe do jornal. Não Isso mesmo. Não vamos comprar lá fora, não, sendo feito aqui. Quer dizer, uma coisa fantástica, né? A gente passa, por exemplo, né, esse momento que você falou, que é a crise, dessas mudanças de hábitos, né, o primeiro ponto que vem à sua cabeça, né, é reduzir, né, certo? Né, tem que diminuir o custo, né, você tem que, tira um caderno, pega uma folha, enfim. Nós aqui, né, fomos o seguinte, né, a nossa cabeça exatamente é estimular, certo? Né? É apostar, entendeu? Né? É que a gente possa, por exemplo, o Diarinho eu diria que é um carro-chefe nosso aqui. Sim, né? Ele é o nosso carro-chefe, por mais que às vezes tem pessoas que criticam, para que esse Diarinho e tal. Não, ele é muito importante, né? Ele é, eu diria que um dos carros-chefe nossos. E a gente procura manter o jornal, né? A gente procura investir no jornal, né? Eu, por exemplo, tenho uma preocupação muito grande com o dia a dia do jornal, né? De como manter, os custos realmente não são fáceis, cada dia está mais difícil, né? Mas se a gente soma, né, se a gente junto, como soma a nossa equipe aqui, né, todo mundo pautado em fazer um jornal melhor, né, e eu sempre digo, nós não temos ainda o jornal que queremos, mas temos o que podemos, né, e a gente quer mais, entendeu, né, a gente não quer reduzir, também é muito interessante a questão do digital, a TV, tudo, isso é muito importante, essa evolução, né? A revista dia a dia, né. Ontem nós recebemos a matéria de capa da Dona Lu, né? Isso, Dona Lu Alckmin. Nossa, lá em casa foi disputado, né? Quer dizer, então, ela vestida com uma roupa,
né, feita nos cursos de corte e costura dos programas do governo, falando sobre essa atividade, relembrando a tragédia pessoal com a perda da criança, mas sabe, ela dizendo, nós temos que trabalhar, né? E a equipe foi, e uma foto que eu achei fantástica, a nossa equipe com ela. Né? Exatamente. O cinegrafista, né? O fotógrafo, a repórter. Eu acho isso, quer dizer, nós estivemos lá. Né? Nós fomos lá no Palácio, né, dos Bandeirantes. Então, né? Mas é o diário indo ao encontro, né? Isso, entendeu? Isso. Nós temos que encontrar, não é temos só correr atrás da notícia, entendeu? Aí você vai, vamos na esquina ver o que está acontecendo para noticiar e tudo, lógico, isso é importante. Mas a gente precisa chegar, sabe? A gente precisa de bater na porta, sabe? Ter a humildade de dizer, nós estamos aqui, queremos fazer um trabalho, né? É o diário do Grande ABC, certo? Então é com essa humildade e essa determinação que a gente tem aí. Estamos chegando nos 59. Caminhando para os 60. Caminhando para os 60. Eles vão alcançar a nossa idade, né? O jornal vai alcançar a nossa idade. É verdade, isso mesmo, porque a gente vai esperar o jornal um pouquinho e chegar na gente. Ronan, alguns anos atrás, há 10 anos, nós fizemos o livro dos 50 anos da Scania. E consultando a coleção das revistas da Scania, nós encontramos lá o jovem Ronan numa cabine de um Scania, falando sobre as atividades, né? Eu falei, puxa vida, olha o Ronan aqui, antes de pensar nessa questão de ter uma empresa de comunicação, batalhando na área de transporte. Fala um pouquinho pra gente a sua trajetória familiar. Eu sei que o senhor é de Minas Gerais. Isso, é isso? Minas Gerais. Que cidade? Eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais. A família de lá? A família de lá, todo mundo de lá. Eu vivi na minha cidade até os 18 anos, né? Ademir, eu posso te falar o seguinte, que tenho orgulho da minha trajetória, sabe? Um orgulho muito grande de ter... Aonde eu andei, eu não deixei nenhuma porta fechada. Encontrei algumas dificuldades, né, que é natural da vida, mas tenho orgulho. Eu trabalhei na minha cidade, né. Primeiro o seguinte, eu vou dizer a você, eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, né. E então minha mãe, eu era o 5º filho, né. E perdi minha mãe com 4 anos de idade. E fiquei sem ver meu pai dos 7 aos 17. Meu pai casou de novo, quando minha mãe faleceu, meu pai casou de novo e teve mais 3 filhos e depois, aí fomos para 8, né? E depois um desespero do meu pai e tudo, ele resolveu, disse que ia embora para Belo Horizonte, para a capital, trabalhar e que voltaria para buscar a gente. E não buscou, certo? E aí tivemos que ficar na cidade, né? E ficamos sempre lá. Em Patos de Minas. Em Patos de Minas, E aí foi uma infância muito difícil, mas boa de se contar. Você entendeu? Foi muito difícil, né? Mas muito... Eu tenho lembranças e memórias muito boas, porque aí fiz de tudo. Eu fui engraxate, né? Eu fui entregador de marmita. Enfim, depois com 13 anos de idade... Eu fui ser cobrador de ônibus na minha cidade, né? Então ali foi o meu começo, né? Com 13 anos de cobrador de ônibus e trabalhei até os 18. Né? Quando completou 18 anos foi que mudei da minha cidade e fui para Brasília. Era aquele sonho, né? Aquele sonho de crescer e de ter uma vida melhor e de... você vê, a gente estava conversando antes de começar o programa e eu disse a você que a gente não sabe, né, o que Deus prepara para a gente, né? E realmente não sabe, e às vezes a gente também nem sabe nem pedir. Porque qual era o meu sonho enquanto garoto, né? Ser caminhoneiro. Olha só. E Deus me atendeu, né? Com 19 anos eu já era caminhoneiro, né? Já tinha caminhão, já trabalhava em Brasília, enfim, ajudando na construção de Brasília. E aí, de Brasília, eu conheci o Constantino de Oliveira, do Grupo Constantino, né? E aí nós fomos para o Rio de Janeiro, ele me convidou para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar numa empresa de transporte, voltar para a empresa de transporte.
E aí eu já voltei como sócio, tive a honra de, com 23 para 24 anos de idade, eu já era empresário de ônibus, com uma pequena minoria, uma pequena minoria mesmo, né? Mas já era ali, aquilo para mim era muito importante. E aí trabalhamos no Rio de Janeiro por mais 6 anos, né? Trabalhei por mais 6 anos no Rio de Janeiro, quase 5, 6 anos. E a empresa lá cresceu bastante, a gente trabalhou muito, tinha muito entusiasmo e fomos crescendo. E um dia o Constantino disse, olha, a empresa está vendida. Eu quase caí, rapaz, no chão, tomei um susto, porque já estava na relação de comprometimento, né, com a equipe, a gente tinha crescido a empresa bastante, né, eu sabia e como sei exatamente o outro lado, que é o meu lado, mas é o outro lado, certo? Né? Então eu convivia muito com os funcionários e então eu sabia quais eram as necessidades, como sei até hoje, né? Mas naquele momento ainda, né, começando, você tinha que entusiasmar, você tinha que empolgar, você tinha que estar junto, né? Você tem que mostrar que você também sabe fazer e que você quer fazer, e aí você leva, né? Vai uma multidão junto com você. Então foi isso, a gente cresceu bastante no Rio de Janeiro. E aí, como estava te falando, o Constantino vai dizer, a empresa está vendida. E meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu estava com menos de 30 anos de idade. Puxa vida. Né? Aí foi quando ele disse, nós vendemos a empresa aqui, mas tem um empresário lá no ABC que quer vender uma empresa e eu queria que você fosse lá dar uma olhada. Tá. Aí eu disse para ele, né, eu falei, seu Constantino, eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu até vou, mas eu não quero ser cigano, entendeu? Eu não quero ter uma vida cigana. Não que eu tenha alguma coisa contra cigano, mas eu não queria ficar, eu queria criar filhos, né? Eu queria fazer família, que meus filhos tivessem uma parada, né? Uma base, uma sede, né? E eu falei, então eu vou com o senhor, eu sei que eu vou ser minoria na empresa, aí a gente vai lá, gosta da empresa, gosta da cidade e compra essa empresa, daí a pouco o senhor vende e aí eu tenho que ir para outro lugar e eu não gostaria disso. Aí ele falou assim, como é que faz para você ter essa certeza, né? Você quer que eu assino um documento de que só vai vender se você autorizar e tal? Eu falei, não, o que faz o senhor me dar a palavra, que se o senhor vender, a gente conversa junto, entendeu? E aí foi assim que foi a minha chegada aqui, eu cheguei aqui aí escolheram ele aqui, que era na época o seu Sebastião Passarelli, né, que tinha as empresas, que você conhece muito bem a história aí, ele tinha empresa aqui em Santo André, São Caetano, né, e nós viemos aqui para Santo André. Eu tinha, naquela época, 30 anos, estava completando 30 anos de idade, né, e cheguei aqui e gostei da cidade, da região, e aí compramos e aí acabamos ficando, né, e graças a Deus estou aqui na região com muito orgulho, com muita satisfação, né? Olha que coisa interessante, Patos de Minas, Minas Gerais. Isso. Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro, antiga capital e o ABC. Isso. Então eu vou confessar uma coisa ao senhor. Até entusiasmado pela Rádio Bandeirantes, pelo programa O Pulo do Gato, que diariamente fala dos municípios paulistas, eu comecei na página Memória a falar dos municípios paulistas. Eu falei, mas puxa vida, aí eu falei, poxa, o Ronan de Minas, né? Graças a essa informação, eu falei, por que não colocar os municípios brasileiros? Porque o grande ABC é formado por gente de todo o mundo, do Nordeste de Minas, do Sul, de outros países, né? Então, essa história dos municípios começam inspirado no seu trabalho. Oh, obrigado, mas foi essa a trajetória. E daqui de Santo André, né, daqui do ABC, eu voltei fiz uma série de cidades e de capitais, né, importantes, cidades importantes, né, que nós viemos aqui para cá, isso tudo com relação no transporte coletivo, né. Aí eu fiz várias cidades, trabalhei em muitas cidades, fomos para São Paulo, capital, né, onde tivemos lá uma quantidade significativa de ônibus. Fui para o ramo de venda de veículos, tivemos aqui, eu tive a honra de dar continuidade num trabalho aqui também, que o senhor falou do Grupo Bandeirantes aí,
que eles tinham aqui na cidade, a Santo André Agrodiesel, que você deve lembrar muito, né? Que era uma das maiores revendas de veículos, Mercedes-Benz, né? E eu tive a honra de participar, de lá dar continuidade, trabalhei lá há muito tempo, compramos deles, do Grupo Bandeirantes, né? E aí também nessa atividade de comércio de veículos, né? E aí fomos, N cidades, a Baixada Santista, né? Santos, São Vicente, Praia Grande, Sorocaba, Indaiatuba, Catanduva, Franco da Rocha, Caieiras, Cuiabá, né? Voltamos ao Rio de Janeiro, voltamos em Brasília, eu fui, né? Eu era caminhoneiro em Brasília e voltei lá, né? Depois de 15 anos, né? Como empresário de transporte, né, urbano em Brasília. Sim. Compramos uma empresa em Brasília, fiquei lá algum tempo. Não mais como sócio minoritário. Não, mas aí não importava o quantitativo. O importante era trabalhar e participar, né? Então, e foi engraçado, porque o meu primeiro emprego como caminhoneiro, quem me deu o emprego foi o Joaquim Roriz, que foi o ex-governador, né, de Brasília, né? Certo. Eu um dia chego lá na porta, ele estava saindo de Lusiânia, indo para Brasília, e montando um depósito de material de construção. E aí eu cheguei na porta lá, pedi um emprego, eu, um ranzezinho, pequenininho, magrinho, né? E aí tive a sorte dele me dar uma oportunidade no caminhão para transportar areia, né? Por que eu estou falando disso? Porque aí trabalhei um tempo com ele lá, depois fui com o Constantino e tal. E aí compramos essa empresa lá compramos uma empresa lá em Brasília e olha só a coincidência, e ele era o governador, né? Poxa vida. Um dia ele manda chamar todos os empresários lá para conversar no palácio, né? E queria fazer uma reunião com os empresários e lá vou eu, né? E aí chego lá, ele começa a me olhar, né? Olha para mim, eu sabia quem era ele, mas ele não sabia quem era eu, né? Ele me olha e olha, né? E tudo, e a gente está começando a reunião, todos ali num auditório e tal. Quando terminou a reunião, né, aí, os empresários que estavam lá, grandes empresários, Constantino, Canhedo e os Matsunagas, enfim, né? E eu ali também, no cantinho lá, bem no cantinho da mesa, né? Assim, falar muito e tal. Quando eu estou saindo, ele falou assim, eu te conheço, né? Eu falei, eu dizer que eu não conheço o senhor não tem como, né? O senhor é o nosso governador. Aí ele falou assim, mas eu te conheço, né? Eu falei, o senhor deve lembrar de mim, eu trabalhei com o senhor. No início, meu primeiro emprego como motorista foi o senhor que me deu. Essas coisas que emocionam a gente. Emociona, viu? Foi muito importante. Então, minha trajetória, por essa razão que eu disse anteriormente, Ademir, eu não tenho nada, sabe, que eu tenha que dizer assim, puxa vida, né? Isso não devia ter acontecido comigo, sabe, né? Porque Deus traçou, sabe, né? Todas as minhas dificuldades, as dificuldades que eu tive, né? Eu sempre pautei o seguinte, que são coisas que a gente tem que passar na vida, né? Então vem aqui para o Diário do Grande ABC, o Diário, para mim foi uma provação muito grande, sabe, né? E vou dizer para você, quando eu, realmente, na verdade, meu interesse no Diário do Grande ABC, em ajudar o Diário, em investir no Diário, foi em função de que, na verdade, aquele momento o Diário estava passando por uma crise muito difícil, como passou por outras depois na minha mão, tal, mas então eu quis chamar um grupo de pessoas, de empresários, para que a gente assumisse aqui o Diário, né, e não deixasse ele, né, acabar, porque tinha um desentendimento muito grande entre os acionistas, né, e a tendência era o fechamento da empresa naquele momento, né, e pelo menos o que a gente admite, que a gente via de longe, né? E aí, mas eu acabei não conseguindo arrumar ninguém. Eu bati em várias portas, vamos lá, vamos comprar o Diário, vamos ajudar, vamos fazer, mas com uma condição que eu sempre pedi a Deus, que me despisse de qualquer vaidade, sabe? Porque o meu propósito, né,
era de ajudar, de trabalhar uma instituição que ela não é, de ninguém que não seja do seu leitor e dos seus dos munícipes, né? E eu falei assim, o diário não pode se calar, sabe, né? Então aí, por aí, depois não teve jeito, acabou tendo que ser eu mesmo, né? E eu tive várias provações nesse sentido, até mesmo com relação à família. Tinha algum momento que a família entendia, né, que não era muito importante eu ficar no jornal, que achava que se eu saísse do jornal, sabe, né, tinha muitas coisas que podiam mudar a minha vida, né? E eu digo, não, filhos, Deus é que vai marcar a minha saída do Diário do Grande ABC. Isso é um propósito, uma coisa que, sabe, né? É o dia que Deus achar que eu tenho que sair, eu vou sair e vou ser sabe, né? A mesma pessoa, né? Eu nunca quero ser Ronan do Diário do Grande ABC, certo, né? Sim. Entendeu? Eu quero ser o Ronan sempre, né? E por acaso, né? Hoje dirigindo o Diário do Grande ABC, né? E como é importante, Ronan, a gente ouvir, sabe, saindo do seu coração essa verdadeira oração, né, de amor a essa casa, que é uma casa realmente que o maior proprietário é o nosso público leitor, né? Exatamente. Bom, vamos pensar assim, 59, estamos caminhando para 60 anos, acho que nesse próximo ano nós vamos ter muita oportunidade de conversar e de pensar coisas em termos da própria memória do jornal e da sua evolução. Deixa nesse finalzinho de bate-papo uma mensagem, né? Uma mensagem otimista em relação aos 59 anos de uma empresa que vai chegar aos seus 60, mantendo essa ideia de pensar o ABC. O diário é do grande ABC. Se o diário não pensar essa região, quem que vai pensar? Exatamente. Os jornais de São Paulo, a mídia de outros estados. Isso. A Câmara é toda sua para suas despedidas. O que eu quero, em primeiro lugar, Odemir, é agradecer a Deus, né, por o fato de me dar essa responsabilidade de estar dirigindo essa empresa, né? E dizer, né, aos nossos leitores, né, que nós procuramos fazer o de melhor aqui, que se a gente ainda não chegou no melhor, não foi por falta de esforço, né, não foi por falta de pensar o jornal todos os dias, né, que a gente quer fazer um jornal melhor, a gente quer levar para o ABC, né, aquilo que é o valor do ABC mesmo, né? E eu quero também, agradeço muito a nossa equipe, certo, né? Todos vocês, certo? Desde o faxineiro, sabe, né? O pessoal da cozinha nossa aqui, do nosso refeitório, que faz uma comida tão gostosa, certo? Que faz todos aqui se sentirem bem para produzir, para fazer o seu trabalho. Então agradeço toda a nossa equipe interna, né? E todos os colaboradores externos nossos, né? Que têm dado assim a condição do jornal, né, estar à frente, né? Os nossos patrocinadores, né, que acreditam, né, que por mais que tenham, às vezes tem suas dificuldades e tem aí os envolvimentos que, sabe, né, que nos últimos acontecimentos que eu estou muito pronto, sabe, para falar de tudo isso sempre, né? Eu acho que na vida não basta a gente ser, a gente tem que demonstrar, né? E nós, enquanto jornal, né, aqui, e eu como pessoa, né, quero sempre demonstrar o porquê que nós estamos aqui. E o jornal, ele não é nosso, ele é do nosso leitor, e ao nosso leitor o nosso respeito. Ronan, muito obrigado. Que isso. Meus amigos, eu acho que conhecemos um bocadinho da história do nosso presidente, né? Ronan Maria Pinto. Eu queria colocar duas questões apenas. Primeiro, que essa entrevista foi pensada pelo Ademir. Em nenhum momento o Ronan me procurou, vamos fazer uma entrevista. Nem a nossa equipe. Eu falei, puxa vida, 59 anos, vamos ouvir o nosso diretor-presidente. E a nossa página Memória, que em setembro comemora 30 anos, olha só, ela ganhou esse espaço, né, quer dizer, essa página inteira, diariamente, de segunda a segunda, na gestão de Ronan. Então eu seria eternamente grato a esse menino mineirinho, lá de Patos de Minas, que isso, hoje faz parte da nossa equipe, é o nosso coordenador, mas ele se coloca como mais um. Eu acho que isso é fazer memória, isso é fazer uma imprensa voltada para a nossa região e para o futuro que há de chegar.
Mas você vai me fazer falar um pouquinho mais aí. Pois não. Porque essa gratidão aí, ela é toda minha, e principalmente a você que sempre acreditou no Diário e acreditou na nossa administração, certo? Todas as dificuldades que tivemos, né? Você sempre acreditou, Ademir. Então, vai a minha gratidão pessoal, entendeu? A você que sempre, sabe, com muita garra, com muita determinação, né? Honrou aqui o Diário do Grande ABC. Diante dessas palavras, eu vou caprichar mais. Gente, até a próxima Memória na TV do Diário do Grande ABC.